Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a nova república. Você tem José Sarney, depois você tem Collor, na sequência Itamar Franco, FHC e Lula. Então aqui você tem o período, né, da história do Brasil. Bom, o atual período da história brasileira, como vocês podem ver aqui, né, primeiramente aqui José Sarney, vou puxar aqui do lado para vocês verem aqui. Bom, Sarney está aqui do meu lado, aqui, lado esquerdo da sua tela. Bom, o atual período da história da política brasileira, conhecido como Nova República, ele teve início em 85, com a eleição indireta de Tancredo. Significa que foi o colégio eleitoral, né, juntamente com o vice José Sarney, que foram ligados ali ao regime militar e foram eleitos, né? E até bem pouco tempo antes ele era presidente da Arena, que era o partido de sustentação da ditadura, e do PDS, herdeiro daquela legenda. Então, se porém, pessoal, diante das divergências com relação ao processo sucessório, Sarney e outros militantes do partido, contrários à indicação de Paulo Maluf, a candidato à presidência da República, saíram do PDS e criaram, então, o PFL, chamado Frente Liberal, futuro PFL e atual DEM. A Frente Liberal indicou então Sarney para compor a chapa de Tancredo, que pertencia ao PMDB, formando então a Aliança Democrática. Problema de saúde então vai impedir que Tancredo Neves de tomar posse, o que foi eleito por Sarney. Semanas depois, com a morte do presidente eleito, Sarney foi confirmado no cargo e foi uma saída política para evitar que novas eleições fossem marcadas. Havia o temor, meu caro aluno, de uma crise política e de um possível retorno dos militares. E a nova república então nasceu sob o signo do velho de um ex-colaborador do regime militar que construiu sua carreira à sombra da ditadura, o senhor José Sarney. Bom, a Assembleia Constituinte também, o mandato de Sarney, ele foi extremamente conturbado e ambíguo. Por quê? Porque vários ministros tinham sido aliados da ditadura, assim como o presidente. Na economia, a crise provocou uma verdadeira convulsão social, com diversas mobilizações por todo o país, e para reprimi-las, Sarney fez uso do arcabouço autoritário da ditadura, ou seja, dos dispositivos legais que não tinham sido abolidos com o fim do regime militar. E assim, do ponto de vista político, o governo de Sarney manteve uma relação clientelística com os parlamentares, ou seja, negociando cargos, liberando verbas e concedendo emissoras de rádio e TV. Isso mesmo, rádio e TV, em troca de apoio. Assim, Sarney conseguiu aprovar a polêmica extensão de seu mandato, prorrogado em mais um ano. O próprio Sarney foi acusado de corrupção por uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Na economia, o governo de Sarney ficou marcado pela inflação descontrolada, por graves problemas nas contas públicas, pela moratória ao FMI e por planos que tentaram resolver os desajustes econômicos, como, por exemplo, foram 4 ao total, Cruzado 1 e 2, Brescia e Verão. Com eles, o Brasil mudou de moeda 2 vezes, passando de cruzeiro para cruzado e depois para cruzado novo. Apesar de algum sucesso inicial, todos fracassaram. E em 1987, para você ter uma ideia, a inflação era de 20% ao mês. E o Congresso Nacional foi transformado então em uma Assembleia Constituinte. Os parlamentares eleitos em 86 ficaram responsáveis por elaborar uma nova Constituição aprovada 2 anos depois, em 1988, e num processo democrático em que a sociedade organizada pôde apresentar sugestões, e foram 120 no total. A Constituição trouxe uma série de mudanças importantes, tais como definição dos crimes de tortura e ação armada como inafiançáveis, instituição de jornada de trabalho de 44 horas, a criação do seguro-desemprego, do FGTS, a ampliação da licença maternidade para 4 meses, garantia do direito de greve, extensão do direito de volta para analfabetos, cabos e soldados. Impeachment. O impeachment aconteceu aqui com o Collor. Do meu lado aqui você tem início do liberalismo, plano Collor, congelamento de salário,